Show de bola. Então vamos lá, olha só. No nosso primeiro contato, nossa primeira aula, nós vimos um pouquinho de raciocínio lógico, né, que eu passei para vocês. Agora, a partir de hoje, eu vou começar com a nossa matéria mais específica que eu tenho que trabalhar com vocês. De vez em quando eu vou dar uma parada também, voltar em outra aula no raciocínio lógico e tal. Eu gosto de fazer sempre essa intercalar isso, porque a parte da matemática que eu vou pegar com vocês tem muito a ver com raciocínio lógico também. Tá? Eu pego a parte de análise combinatória com vocês e probabilidade. Nesse primeiro semestre, então, nós vamos ver análise combinatória e probabilidade. O que é análise combinatória e probabilidade? Porque eu sei que nem todo mundo viu isso. Tá? Tem uma galera que já parou de estudar há muito tempo, pode ser que não tenha visto. A galera, por exemplo, que fez normal, não viu. Tá? E é um assunto que cai bastante. Tá? Então, assim, análise combinatória, basicamente, é você ter uma série de coisas que podem vir a acontecer e você saber quantas possibilidades isso tem. Então, por exemplo, você vai jogar na Mega Sena, tá? A Mega Sena, ela é um sorteio que você vai escolher números de 1 a 60. Você tem que escolher 6 números, você fazer um bilhete simples. Então, de 1 a 60, você escolhe 6 números. Aí vem aquela pergunta: quantos jogos diferentes eu tenho para fazer a Mega Sena? Tá? Repara uma coisa. Eu não sei se vocês conhecem alguém que jogou esse jogo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês conhecem alguém que já jogou esse jogo? Sim ou não? Não. Por que não? Aí, Não. o Paulo Gustavo colocou aí 60, 59, 58, 57, 56, 55. Por que não? Não tem muita chance, né? De ter número perto. Esse é o engano. Esse é o engano que todo mundo comete. Ah, pô, não é possível que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai ter muita chance. Esse jogo aqui, ele tem exatamente a mesma chance de sair do que qualquer outro 6 números que vocês escolherem da Mega Sena. Geralmente o cara escolhe assim: o dia que eu nasci, o dia do nascimento do meu namorado, o dia que eu casei, o dia que nasceu meu filho, o dia que, sei lá, que eu arrumei emprego, aquelas datas especiais. Ok. Quais são as chances de sair essas datas especiais? É exatamente igual a chance de sair essa daqui. As chances são as mesmas. Tá? É fácil ganhar na Mega Sena? Não. A gente vai descobrir que você tem uma chance em 57 milhões possíveis. Você imagina o seguinte: você coloca 57 milhões de bolinhas, bolinha de gude, tá? Transparente, dentro de uma piscina. 57 milhões de bolinhas. Aí você pega uma bolinha de gude branca, diferente daquelas outras 57 milhões, joga lá dentro. Aí mexe aquilo ali, bota uma máquina, sei lá, se dá para mexer com a mão, fica o dia inteiro mexendo. Aí no final da noite, você fecha o olho assim, ó, enfia a mão lá dentro e tira uma bolinha. Você pegou a bolinha branca, você acertou a Mega Sena. Você pegou uma outra bolinha que não é branca, você errou. Essas são suas chances. É difícil? Isso quer dizer que não dá para ganhar? Não. Alguém ganha. Ou às vezes acumula, porque ninguém fez o jogo, certo? Então o que acontece? É difícil, mas não é impossível. Então, essa parte da matemática que a gente vai ver, a gente vai aprender a calcular, aí é a questão da probabilidade. O que é a probabilidade? Quais são as chances de um evento tal acontecer? Né? Isso aqui tem tantos por cento de chance de acontecer, tem tantos por cento de dar certo, tem tantos por cento de dar errado. Tá? Então, são esses conceitos que a gente vai ver aqui. Eu estava vendo a conversa de vocês com a Juliana. Como é que é mais um plano cartesiano? Por exemplo, o plano cartesiano, realmente, muito raro chegar no Enem e cair uma questão falando assim, ó, resolva esse plano cartesiano aqui, marque os pontos. Não, mas aonde tem plano cartesiano? Em matemática, em questão de física, em questão de biologia, em questão de química, em questão de história, em questão de geografia, questão de sociologia. Qualquer questão que envolva gráfico tem plano cartesiano implícito ali. Então, isso que ela estava querendo mostrar para vocês. São os conceitos que vêm atrás. O Enem ele gosta de fazer muito isso. Ele pega 3, 4 tipos de conceitos diferentes, disciplinas diferentes, e embola numa mesma questão. A disciplina mais importante no que eu estou passando, que eu vou passar para vocês, que é a análise combinatória, a que você mais vai precisar é o português. É a língua portuguesa. Por quê? O cálculo, vocês vão perceber que o cálculo,
O molequinho que tá a minha filha, que está no 6º ano do ensino fundamental, ela faz. Agora, o que vai contar é raciocínio, é o pensar, tá? E aí é que vem a grande sacada. Então, a gente tem que pensar certo, a execução, a álgebra da coisa é muito tranquila, tá? Agora, se você pensar certo, você vai conseguir fazer. Então, deixa eu só ver o que falaram aqui no chat. Pode gravar, tudo bem. Era a questão dos jogos, né? Não precisa se preocupar, tá? Toda a minha aula que eu vou dar para vocês aqui, eu monto uma apostilinha, tá? Com tudo que eu vou falar aqui, tá nessa apostila. Eu vou jogar essa apostila assim que eu terminar essa aula aqui. Eu vou postar lá no Classroom e no grupo de vocês do WhatsApp. E também no final da apostila tem uma listinha com 10 exercícios dos exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer aqui, falar um pouquinho da parte teórica. Eu vou fazer alguns exemplos. Vou resolvê-los aqui, trocar ideia com vocês, tá? Tendo dúvida, me interrompe. Fala, professor, fala isso aí de novo, tal, beleza? Show de bola. Mas não se preocupa, não precisa ficar correndo, fala de novo, eu anotar. Isso tudo está anotadinho, mastigadinho no material que eu vou disponibilizar para vocês assim que eu concluir essa aula aqui. Tá beleza? Então vamos lá, olha só. Então a gente vai falar dessa coisa que é análise combinatória, que são técnicas de contagem. Tá? E a primeira técnica de contagem que a gente vai ver é um princípio que a gente chama de princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Existe uma técnica para a gente resolver esse princípio fundamental da contagem que facilita demais a nossa vida. Você vai perceber o seguinte, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Você tem várias maneiras, a matemática eu acho que ela é linda por conta disso, você tem várias maneiras de resolver um determinado problema. Não necessariamente você vai resolver da maneira mais fácil, mais rápida. Eu sempre bato isso na minha tecla, desde quando eu era estudante. Às vezes existe um caminho que você dá 2 passos, você chega na resposta. E tem outro caminho que você precisa dar 10 passos para chegar na resposta. Pô, é muito melhor dar o de 2. Só que às vezes esse raio desse caminho de 2 passos não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Eu não entendi. Mas eu faço com facilidade o de 10 passos. Então o que acontece? É melhor você tomar um caminho que talvez seja um pouco mais longo, que vai te comer um pouco mais de tempo de prova, mas que você tenha certeza que você vai acertar, do que tentar simplificar demais a coisa e acabar errando. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer reflexão. Porém, dependendo do tipo de exercício de combinatória, se você optar pelo caminho mais longo, você vai morrer na prova do Enem fazendo só aquilo. Você tem que lembrar que você tem muitas questões para fazer, tá ok? Então, assim, existem algumas técnicas, eu vou tentar passar aqui algumas técnicas para vocês. Por exemplo, a primeira questão que está nesse material que eu boto para vocês é o seguinte. Você imagina que você tem uma moeda qualquer, de R$1, 25 centavos, não importa, tá? E você vai jogar essa moeda. O ato de jogar essa moeda a gente chama de experimento aleatório. Um experimento aleatório é um experimento que todas as nuances podem acontecer. Por exemplo, eu jogo um dado. Né? Vocês vão ouvir algumas expressões assim, um dado não viciado ou dado honesto. O que é isso? Tá? Dado não viciado. Dado que tem dado que fuma maconha e aí ele é viciado? Não. Porque na verdade é o seguinte... O que é um dado não viciado, um dado honesto? É um dado que quando você joga, todo dado, por exemplo, um dado comum, ele vai de 1 a 6, correto? E aí o que acontece? Quando você joga esse dado, a chance de dar 1 é igual à chance de dar 2, dar 3, dar 4, dar 5 e dar 6. Todo dado é assim? Não. Nem todo dado é assim. Existem os dados viciados, tá? O que é o dado viciado? Isso aqui nem estava planejado, mas vamos imaginar isso aqui, ó. Você tem lá um dado, tá? 1, 2, tal, 5. Beleza, você tem um dado qualquer lá. Aí, existe uma brincadeira que eu sempre gosto de falar isso aqui para as turmas. Por exemplo, quando tem parque, né? Tem algumas brincadeiras, aqueles negócio de roleta que você põe dinheiro, né? Tem uma das brincadeiras que o cara pega 2 dados, ele joga num copinho de plástico, balança os 2 dados, joga em cima da mesa, dá uma balançada nesse copo, e aí fala assim, ó, quanto deu a soma dos 2 dados? A pessoa, aí você tem que apostar, vamos supor, cada um põe R$10 que quer jogar. Vai lá, joga R$10 e fala assim, ó, bom, para mim a soma deu 7. Tipo, deu 2 num dado e 5 no outro, tá 7. Ou então deu 4 num dado, 3 no outro, deu 7. Você vai apostando no resultado, né? E aí junta aquele dinheiro. Aí o cara põe lá, pô, sei lá, ele deixa lá, sei lá, 5 pessoas jogarem, cada um botou R$10, R$50. Se você acertar a soma, aqueles R$50 é seu. Se ninguém acertar, aqueles R$50 fica pro parque. Isso é um jogo comum.
Só que geralmente esses caras não usam dados honestos. Algumas coisas que pouca gente acaba percebendo. Existem os dados que numa das faces dele por dentro, vou botar aqui embaixo, ó. Isso aqui é um ímã por dentro. E depois que o cara balançou esse dado no copinho, ele balança em cima de uma mesa. Que geralmente é de metal. E aí, esse cara do parque, ele já sabe quanto que vai dar, porque esses caras eles têm uma habilidade manual muito grande. E eles têm vários jogos de dados aqui embaixo. Ele tem o dado que a soma vai dar 2, que vai dar 1 e 1. Ele tem o dado da soma vai dar 12, que vai dar 6 e 6. Por quê? Porque o ímã vai grudar e ele sabe qual o número vai ficar para cima. E aí, o que acaba acontecendo? Pô, nessa daqui que fez as apostas, depois que fez as apostas, ele tá ali manuseando o dado, quanto vai dar, quanto vai dar, quanto vai dar. E ele vai lá, e é muito comum você tá ali, para ver esse tipo de jogo. 8 pessoas apostaram, pô, ninguém acertou. Parque. Aí vem a próxima rodada, 6 pessoas apostaram, ninguém acertou, fica pro parque. Mas perceba uma coisa, se você tá vendo um jogo que toda hora as pessoas jogam e ninguém ganha, você não vai jogar. Então, de vez em quando, alguém tem que ganhar. E dificilmente você vai conhecer esse cara que ganhou. Porque vai aparecer um cara do nada lá e fala assim, ó, vai dar 9. Joga 10 lá, daí todo mundo aposta. O cara balança lá, pum, porra, deu 9. O cara levou lá 100 conto, 10 pessoas apostaram, levou 100 reais. Pô, você fala, aí você fica doido, né? Caraca, o cara ganhou 100 conto, eu vou jogar. Aí, geralmente, quando alguém ganha uma bolada, todo mundo quer jogar. O jogo anima. Mas quem é esse cara que ganhou 100 conto? Geralmente é um funcionário do parque. Que tá ali vestido, com roupa de festa, tá no meio da festa também. Quando ele chega para fazer a aposta, o cara da barraca fala assim, ó, pronto, aquele dinheiro que ganhou foi o parque. Ele ganha para, chama de coelho isso, para animar a galera que está em volta. Isso é um dado viciado. Diga, pode falar dele. Professor, você me lembrou desse negócio de dados, tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né, Sim. que o Chris tá lá no aeroporto, tem um carinha manuseando a carta, e tem 2 carinhas lá vestidos, achando que é jogador normal. Aí hoje ele chega lá e fala que era comparsa deles, né? Exatamente. Ela já sabia o esquema que o pai dele ia fazer esse mesmo jogo. Cara, tem com carta, tem vários tipos de truques que os caras fazem isso. Então a gente tem que ficar esperto. É óbvio, se você chegar ali num parque desse e ver que tá rolando, você vira e fala assim, ah lá, a mesa de metal, esse dado é viciado, tem um imã ali. O nego vai te levar pra trás da barca, ela vai te comer uma porrada e você não vai falar nada, é só você não apostar, você tem que ficar esperto, entendeu? Então, assim, existe um ditado que fala que não existe almoço de graça, ninguém vai ficar dando nada de graça a vocês, você tem que ficar esperto, beleza? Então, isso aqui eu estou dando um exemplo de dado viciado. Um dado que a gente trabalha, que cai no Enem, que a gente vai lidar com probabilidade, com análise combinatória, são dados honestos, dados não viciados. Isso aqui não vai acontecer, tá? Então, por exemplo, joguei uma moeda, que era o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Não tem esse negócio de meio, caiu em pé. A moeda vai dar cara ou coroa, tá? Quando ela cair no chão, ela vai dar cara ou coroa. Como cara e coroa a gente escreve com C, geralmente, para a gente não ter que ficar escrevendo cara, coroa aqui, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou estipular aqui. C é coroa. E K é cara. Tá? Eu escrevi o cara com K ali. Pra gente ficar. Porque K, né? De cara, eu vou representar com K. Você pode representar com outras letras? Pode, não tem problema. Isso aqui é só para facilitar a nossa visualização. Então pensa o seguinte. Joguei 2 moedas. Quando você joga 2 moedas, quais são as possibilidades que podem acontecer? Tá? Quais são as possibilidades que podem acontecer? Então, a gente chama isso de espaço amostral. O espaço amostral é tudo que pode acontecer, tá? Num evento. Evento qual é o meu evento? Vou jogar 2 moedas. Beleza. Tudo que pode acontecer. Eu vou chamar esse espaço amostral de S. Você pode chamar da letra que você quiser. Tá? Isso não é uma convenção. Ó. S. Eu abro o meu conjunto aqui. O que pode acontecer? Joguei 2 moedas. Pode dar cara na primeira moeda e cara na segunda. É uma possibilidade. O que pode acontecer também? Pode dar cara na primeira moeda, coroa na segunda. Também é uma possibilidade diferente. Pode dar coroa na primeira, cara na segunda. Também é uma outra possibilidade. Que não é a mesma dessa. Aqui deu cara, depois coroa. Aqui deu coroa, depois cara.
O que pode acontecer mais? Coroa na primeira, coroa na segunda. Essa aqui é a árvore de possibilidades. Tudo que pode acontecer se você jogar 2 moedas. E se jogar 3 moedas? Ó, meu espaço amostral de 3 moedas ficaria assim, ó. Abro chaves aqui. Pode dar cara na primeira, cara na segunda, cara na terceira. É uma possibilidade. Pode acontecer. Também pode acontecer de dar cara na primeira, cara na segunda, coroa na terceira. O que pode acontecer mais? Cara na primeira, coroa na segunda, cara na terceira. O que pode acontecer mais? Ó, se ainda quiser começar com cara, o que tá faltando aqui começando com cara? Fala aí. Cara, coroa, coroa. Exatamente. Cara, coroa, coroa. Se você for olhar agora, começando com cara, não tem mais nada que pode acontecer. Então, o que dá pra gente fazer agora? Isso é um macetinho. Em vez de continuar pensando isso há tempo, se eu sei que já não dá, não tem mais nada que eu possa fazer começando com cara. Eu vou inverter as letras agora. Não tinha cara, cara, cara? Pode ter coroa, coroa, coroa. Cara, cara, coroa, 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 cara. Cara, coroa, cara, pode ser coroa, cara, coroa. E cara, coroa, coroa, pode ser coroa, cara, cara. Tudo que pode acontecer se você jogar 3 moedas está aqui. Tudo. Aí tem um macete. Que nem sempre você vai precisar de saber todas as opções. Para fazer o cálculo, você não precisa saber quais são as opções. Você precisa saber quantas são as opções. Aí a regra é você saber, ó, o número de elementos. Esse aqui, ó. Vou chamar de número do espaço amostral. Número do elemento do meu espaço amostral. Quando eu jogo uma moeda, quantas são as possibilidades de resposta? Joguei uma moeda. Quantas respostas ela pode me dar? 2. 2. Ou pode dar cara ou pode dar coroa. Isso é a base. É a base da sua potência. Beleza? Nesse caso aqui, quantas moedas eu joguei? 2. Esse é o expoente. 2 elevado ao quadrado. 1, 2, 3, 4 respostas. Beleza? Nesse caso aqui, ó, o número de elementos do meu espaço amostral. Estou jogando moeda. A moeda me dá 2 respostas. Quantas moedas eu joguei? 3. É meu expoente. Tá? Pelo amor de Deus, não cometa um erro que muita gente comete. 2 elevado ao cubo fala que é 2 vezes 3. Não. O expoente ele está aqui para dizer quantas vezes você vai repetir a base, que é o número de baixo. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, esse 3 aqui está me dizendo quantas vezes eu vou receber. Eu vou repetir o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respostas. Tá claro isso? Sim. Ok. Então, se isso aqui tá claro, imagina isso daqui, ó. Um minuto. Deixa eu só passar aqui para me ver outra questão. Quando você tem que fazer uma viagem, imagina aqui, vou dar um outro exemplo. Eu vou sair da cidade A e eu quero ir para a cidade C. Mas eu quero que a minha viagem passe por B. São 3 cidades, ó. Eu vou sair de Volta Redonda e eu quero ir para, sei lá, eu quero ir para São Paulo. Mas eu quero que essa viagem, eu quero entrar, sei lá, em Marília, que é uma cidade interior de São Paulo. Como que eu posso fazer isso? Então imagina o seguinte, eu vou sair da cidade A para a cidade C, a minha viagem vai ser de A para C, mas eu quero passar por B, quero ver um parente meu que está lá em B. Eu sei que da cidade A para a cidade B, eu tenho 4 estradas diferentes. E da cidade B para a cidade C, eu tenho 2 estradas. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer essa viagem? Eu vou mostrar o caminho doloroso e vou mostrar o caminho prático, para você ver como é que você faz. Eu vou chamar essas 4 estradas aqui de números. Ó,
Vamos supor que eu tenho a estrada 1, a estrada 2, a estrada 3 e a estrada 4. Tá? E eu vou chamar essa daqui de, sei lá, números romanos. Eu tenho a estrada 1 e tenho a estrada 2. Olha como é que eu posso fazer essa viagem. Ó. Eu posso sair de A a C, passando por B, usando a estrada 1 e depois a estrada 1 em romanos. É uma forma de eu viajar. Mas eu também posso fazer usando a estrada 1 e a estrada 2. É uma outra forma. Percebo que se eu optar pela estrada 1 aqui no primeiro trecho, eu não tenho mais outra possibilidade diferente. Porque eu já usei essa 1 com esse 1 e esse 1 com esse 2. Então agora, obrigatoriamente, eu preciso usar a 2. Eu posso usar a estrada 2 com essa estrada 1. Ou eu posso usar a estrada 2 com a estrada 2. Com 2 eu não consigo fazer mais nada. Eu posso ainda usar a estrada 3 com 1, ou eu posso usar a estrada 3 com 2. E eu posso usar a estrada 4 com 1, ou a estrada 4 com 2. Aí vem a pergunta, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa viagem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maneiras diferentes. Esse é o caminho mais longo que a gente tem a seguir, tá? Então vamos lá. Qual que é a minha regra básica? Ó, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C. Aí eu vou mostrar o que é o princípio multiplicativo, ok? O que é o princípio multiplicativo? Quantas estradas eu tenho para viajar de A até B? Ó, 4 estradas. Você vem e coloca o número 4 aqui. Quantas estradas eu tenho para viajar de B para C? Ó, 2 estradas. Eu coloco o número 2 aqui. Tá? E aí, o que a gente faz? A solução fica o seguinte. Pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar esses dois números. É o número de opções que eu tenho. Isso é o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Tá? Vocês vão ver, vocês vão perceber que é aquilo que eu falei com vocês. A conta, qualquer um faz. A conta aqui é 4 vezes 2, perdão. Lá naquele primeiro exercício, que a gente fez da moeda, ó, lá eu não vou fazer 2 quadradinhos. Por quê? Eu não joguei 3 moedas. Primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda. Quando eu jogo uma moeda, quantas são as possibilidades de resposta? Cara ou coroa. Então, quando eu jogo a primeira moeda, eu tenho 2 possibilidades. Quando eu jogo a segunda moeda, eu tenho 2 possibilidades. Quando eu jogo a terceira moeda, eu tenho 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4 vezes 2. Pode reparar que lá a gente também achou 8 trios. Pô, isso aí vai dar sempre 8? Não. Isso aí não vai dar sempre 8. Vamos ver como que isso pode vir a dar aqui. Deixa eu só ver a hora. Nossa, tem 20 minutos. Vamos lá. Olha só, tem um outro exemplo que ele fala o seguinte. Gente, até aqui tem dúvida? Não. Não. Agora que eu vi aqui, Tainá, vocês estão vendo, vocês estão Professor, vendo na escola? então, é só multiplicar? Hein? Então é só multiplicar, Sim. basicamente? É só multiplicar. O problema É quem igual vai aquele multiplicar por quem. esquema das roupas, né? Que você explicou no passado. Exatamente, é isso, exatamente. Uma das questões até que eu vou repetir vai ser o esquema das roupas. Porque é muito comum, eu tô vendo a Tainá falando aqui, o Paulo Gustavo, Bárbara, que no início do ano, principalmente para quem está no terceiro ano do ensino médio, você vê logo no início, isso aí mesmo, análise combinatória e probabilidade, tá? É isso aí mesmo. E se você for pegar a prova do Enem, não existe prova do Enem sem esse tipo de questão. Diferente, por exemplo, o plano cartesiano puramente, ele raramente cai, puro, mas ele sempre cai inserido em outras matérias. Agora, probabilidade e análise combinatória, não, desde que o Enem foi feito, que o primeiro Enem, se não me engano, foi em 1997, sempre caiu. Sempre caiu. Por quê? Porque é uma disciplina que o que importa não é o cálculo, o que importa é o raciocínio. E o Enem, ele gosta de privar muito essa coisa do raciocínio. E vocês vão ver que esse raciocínio que eu estou querendo dizer é um raciocínio interpretativo. É você interpretar o que o cara está te pedindo. Vem muito da língua portuguesa mesmo, tá? Imagina o seguinte lá, uma mulher lá,
ela esqueceu a senha de 3 algarismos que ela tinha para abrir o cadeado. Tá? Ela só lembra uma coisa, que ela escolheu algarismos distintos entre si. Eu vou explicar isso. Na pior das hipóteses, quantas vezes ela vai ter que testar a senha para conseguir achar lá o segredo do cadeado? Então, olha só. Primeira coisa, o que é número e o que é algarismos? Algarismo. São coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, mas geralmente não é. Então, olha só. O número 137, ele é um número formado por 3 algarismos. Ele é formado pelo algarismo 1, algarismo 3 e algarismo 7. Então, cada um desses carinhas aqui, sozinhos, separados, ele é um algarismo. Porém, eu tenho o número 1, que é um número formado por um algarismo. Ele é formado pelo número 1. Ele é um algarismo. O número 137 ele é formado por 3 algarismos. Beleza? Tranquilo isso? Se diferenciar o que é número e o que é algarismo. Tá? Isso é importante. Por quê? A Leila lá, que é o nome da mulher que está aqui na minha questão, ela esqueceu a senha. Então, eu vou colocar aqui, já que a gente já sabe o que é número e o que é algarismo. Vou colocar aqui, ó. Ela tem lá o cadeado, né? Ela tem uma senha de 3 algarismos. 3 algarismos distintos. Distinto significa diferentes. Significa o seguinte: o 139 é uma senha possível, mas o 242 não pode. Por quê? Porque está repetindo o algarismo. Sempre vai ser assim? Não. Se ele não falar que os algarismos são distintos, pode repetir. Mas se ele falar algarismos distintos, esses algarismos não podem ser repetidos. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço? Quantas são as possibilidades de senhas que existem para 3 algarismos distintos? Mas quais são os algarismos que eu posso usar? São os algarismos do sistema decimal, que são eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu apagar aqui. 7, 8 e 9. Esse aqui é o nosso sistema decimal. Você pode usar qualquer um deles. A gente só tem que tomar cuidado do seguinte. Uma pergunta. O número 0,62. Ele é um número de quantos algarismos? 2. 2. Todo mundo consegue enxergar que ele é um número de 2 algarismos? Por que é 2? Não, não entendi, professor. É 3 Então, vamos lá. algarismos, 0 Para quem não também. entendeu o que eu vi aqui, que Zero apareceu não, pra mim, algarismo. Ana Beatriz, Josilene. Vocês já ouviram aquela expressão, você é um zero à esquerda? Sim. Já. A pessoa que é o zero à esquerda, ele vale o quê? Nada. Nada. Então esse cara aqui não existe. Pega uma calculadora, Agora entendi. pega uma calculadora e escreve 0, por exemplo, 0,38 vezes. Quando você apertar vezes, ele automaticamente tira aquele zero. A não ser que você coloque a vírgula. Se aqui tivesse uma vírgula, aí esse número vale. Agora, se ele, então, toma cuidado. Se aparecer esse cara aqui, ele é um número de 2 algarismos, porque esse cara aqui não conta. Ok? Até a página 2. Por quê? Placa de carro, senha, ele conta. Então, olha que coisa louca. Isso daqui é uma senha de 3 algarismos, porque a senha pode começar com 0. Mas isso aqui é um número de 2 algarismos, porque se for número, esse 0 não conta. Tem que guardar isso, tá? Até se você quiser fazer uma notinha de rodapé, anotar no cantinho do caderno. Se for senha, se for placa de carro, esse 0 aqui conta como algarismo. Pode. A gente tem placa de carro que começa com 0. Tem senha que começa com 0. Agora, número não pode começar com esse 0. A não ser que aqui tenha uma vírgula. Se não tiver vírgula, esse 0 à esquerda não vale nada.
Tá ok? Como a questão está lidando com senha, eu posso começar. Tá? E aí, olha só. Essa senha é uma senha formada por 3 algarismos. Se essa senha é formada por 3 algarismos, na hora de eu fazer as minhas lacunas aqui, ó, eu vou fazer 3 lacunas. Aqui eu vou colocar o número da minha primeira escolha, que é o algarismo que vai entrar aqui. Aqui vai ser a minha segunda escolha e aqui vai entrar a minha terceira escolha. Tá? 3 algarismos diferentes. Não pode ser igual. Quantas opções de escolha eu tenho aqui em cima? De 0 a 9? 10. 10 opções, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Vou escolher meu primeiro algarismo, que vai compor a minha senha. Quantas são as opções que eu tenho para escolher? 10. Quantas são as opções que eu tenho para escolher a segunda? 9. 9 ou 10? 9. Por que 9? Porque 10 vai ser... Porque você não pode repetir um. Eu não posso repetir. Exato. Agora, uma coisa que é a maior dificuldade de entendimento nessa matéria. Percebam, eu não escolhi o número 10 aqui. Eu não vou escolher o número 9 aqui. O número que vem aqui dentro não é esse número que eu vou estar utilizando. São quantas possibilidades eu tenho. Então, aqui, ó, eu tenho 10 algarismos para escolher. Quais são esses 10 algarismos? Eu posso colocar o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A partir do momento que eu coloquei um algarismo aqui, e se eu não posso repetir, porque minha senha é formada por 3 algarismos diferentes, eu já não tenho mais 10 algarismos para escolher. Porque eu já usei um aqui, ó. Eu tinha 10, eu escolhi um no meio de 10. Aí a pergunta que vem é o seguinte: mas qual que você escolheu? Não sei. E não me importa. Eu não preciso saber qual número que eu escolhi. Eu só preciso saber que eu escolhi um. E eu tinha 10 opções. Se eu escolhi um, me sobram 9. Agora, e para escolher o terceiro? Eu tinha 10 opções. Escolhi um. Caí para 9. Agora, aqui, dentro das 9 opções que eu tinha de escolha, eu escolhi um para cá. Quantas sobram para cá? 8. Quantas? 8. Por quê? Ó, repara, eu escolhi 3 algarismos. Eu tinha 10 opções, escolhi um, caiu para 9, escolhi outro, caiu para 8. Beleza. Quantas são as possibilidades de senha? 10 vezes 9 vezes 8. Tá? E aí, se você pensar, uma coisa que a gente acaba... assim, a dica que a gente dá, né, que eu já falo com vocês agora desde o início. Esqueçam a calculadora. Às vezes, o cálculo, porque no Enem você não tem calculadora em mão. E às vezes você erra uma questão que nem é tão difícil, porque você está dando bobeira na hora de fazer o cálculo. Tá? Então, existem umas técnicas que você pode fazer cálculo matemático que facilita a tua cabeça. Por exemplo, você pode fazer 10 vezes 9 vezes 8. Agora, se você lembrar que quanto que é 9 vezes 8 na tabuada? Fala aí. 72. 72, não é? Multiplicar por 10 não é só acrescentar um zero no final? Facilita, né? Então, ó, 9 vezes 8, 72. Vezes 10, 720. Repara. Se você esquecer, é um troço meio doido nessa combinatória. Você tem uma senha lá do seu cadeado de 3 numerozinhos só, diferentes. Porque se os números fossem iguais, o número é maior. Se você esquecer e quiser ir tentando até achar, você tem 720 opções para você escolher. 720 opções. E aí, eu não vou fazer o cálculo aqui não, tá? Mas imagina se a gente estivesse fazendo aqui a possibilidade do seu jogo lá da Mega Sena. Olha o seu jogo da Mega Sena. Eu vou escolher o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, o quinto número e o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Só que não é de 0 a 9. É de 1
a 60. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para escolher o primeiro número da Mega Sena? 60. Eu não posso repetir número na Mega Sena, posso? Foi legal que a Josilene respondeu. Não, só que ela tá de microfone fechado, mas com câmera aberta eu vi a resposta. E a resposta tá certa. Boa. Isso. O segundo número, então, me sobra quantas opções? 59. Depois, 58. 59, 58. Se você multiplicar esses números aqui, você vai saber quantos números possíveis, quantos jogos diferentes você pode fazer na Mega Sena. Vai dar, acho que 52 milhões, 53 milhões de jogos diferentes, tá? Dentre esses 52, 53, aquele dos seus números preferidos, ele é apenas um desses números. Inclusive, o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um desses números também, um desses jogos. Todos eles têm toda a mesma possibilidade de sair. Beleza? Vamos lá, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, graças a Deus. Também eu estou no último exemplo agora, mas é um exemplo um pouco maior, antes da gente chegar no nosso exercício. Até aqui tá tranquilo? Sim. Sim, tranquilo. Sim. Show de bola. Então vamos lá. Olha só, eu vou fazer uma última questão aqui. Deixa eu só ver se eu consigo aproveitar em cima. Até o 6. Mais uma vez, vou falar para vocês, tá? Essas questões todas estão no material que eu vou disponibilizar daqui a pouquinho para vocês aí lá na plataforma e no grupo de WhatsApp de vocês. A questão ela fala o seguinte: considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os algarismos estão aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então vamos lá. Vou botar aqui. Letra A. Eu quero o número de 3 algarismos. Beleza? Se eu quero o número de 3 algarismos, eu vou fazer 3 lacunas. Gente, esse negócio de fazer lacuna, eu gosto de falar para os alunos, que eu acho que é uma maneira mais fácil de você compreender. Você vai pegar um monte de professor que vai falar assim: esse cara é maluco, fazer lacuna, é só fazer a multiplicação e tal. Eu acho que fica mais fácil. Cada um tem uma metodologia, tá? Vocês não precisam seguir exatamente essa. O que eu falei é que você se adequar melhor. Aqui eu vou escolher meu primeiro algarismo, aqui eu vou escolher meu segundo algarismo, aqui eu vou escolher meu terceiro algarismo. Aí vem a pergunta: quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro algarismo? 6. Lembrando o seguinte, agora nós estamos falando mais de senha. Não estamos falando de número. Lembra, senha pode começar com 0, número não pode. Quantas eu tenho no total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas eu posso utilizar na primeira? 6. Por quê? Porque o 0 não pode ser utilizado ali. Então eu tenho que excluir o 0 da primeira. Se a gente colocar que eu posso usar 7 possibilidades, eu estou falando que eu posso escolher qualquer um desses, inclusive o 0. E se eu escolher o 0, aí eu não tenho número de 3 algarismos, eu vou ter número de 2 algarismos. Beleza? Se fosse... Tá vendo como é que chega a ser maldosa essa matéria? Pelo seguinte: porque troca no enunciado a palavra número por senha, aí o 0 pode entrar. Mas como não é senha, é número, o 0 é aquele tal do 0 à esquerda. Ele não pode entrar aqui. Então só me sobram 6 possibilidades. Agora, quantas possibilidades eu tenho para preencher o segundo? 7. 6 ou 7? 6. Espera, é distinto ou não? Então vamos pensar. 7. O que ele pediu? 3 algarismos. Ele falou que não pode repetir? É 7, então. Ele não falou que são distintos. Então, aqui, por exemplo, serve o número 111. Ele não falou que não pode repetir, então aqui eu tenho 7 possibilidades. E para preencher o terceiro? 7. 7 também. Possibilidades. Por quê? Porque eu posso repetir. Por que o primeiro, então, ficou com 6? Porque o 0 não pode entrar no primeiro. Beleza? Então, para resolver isso aí, o que você vai fazer? Ó? Fazer a solução aqui. 6 vezes 7 vezes 7. Não tem jeito, cara. A tabuada vai ter que estar em dia aí. 6 vezes 7 vezes 7, a gente tem 294 possibilidades diferentes. Agora, na letra B,
fiz questão que eu quero deixar as duas aqui. Ele pediu 3 algarismos distintos, diferentes. Aí eu vou fazer aqui de novo. Ó. Se são 3 algarismos, primeira, segunda, terceira opção. Quantas opções eu tenho para preencher o primeiro? 6. Porque o 0 não pode entrar. E o segundo? 6. 5 ou 6? 5. Pensa comigo. Então vamos lá. 6, porque agora o 0 entra aí. Quanto tem no total? No total? 6. Não. Total 7. No total são 7. Beleza? Então, para preencher o primeiro, eu não posso usar o 0. Eu usei qualquer um desses caras aqui menos o 0. Por isso que eu só tinha 6 possibilidades. Beleza? 6. Para preencher o segundo, agora eu posso usar qualquer uma dos 7 menos o cara que eu usei aqui. Então sobram quantos? Professor, tem alguém com o microfone aberto, tá dando eco. Tá mesmo. Então, veja bem. Vou voltar então. Por que aqui são 6? Porque eu posso usar qualquer um desses menos o 0. Se eu não posso usar o 0, eu tenho aquelas 6 possibilidades ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tenho 6 possibilidades. Agora, para preencher o segundo quadradinho, o 0 volta. Porque aqui o 0 pode entrar. Mas agora eu não tenho 7 possibilidades, porque eu já usei uma aqui. E eu não posso repetir, porque agora são algarismos distintos. Então sobram quantas? 5. 6. 6? Sim, por que 6? Porque olha só, presta atenção, Eduardo. Eu tinha 7 no total. Eu tiro 0 e uso uma dessas. Tá? E aí, se eu usei uma dessas. Só que aqui, o que sobrou? Dessas 6 aqui, sobraram 5. Mas o 0 aqui entra. Aí o 0 volta. Então são as 5 que sobraram mais o 0. Então são 6. E quanto que sobra para a última aqui agora? Mas eles não têm que ser distintos, não? Tem que ser distintos. E aí foi bom você falar isso. Eles têm que ser distintos. Aqui eu não usei o algarismo 6 e aqui eu não usei o algarismo 6. Aqui eu falei que são 6 possibilidades desse daqui, ó, e aqui são mais 6 possibilidades. E sobram quantas para o último? Ó, eu tinha 7. Usei um aqui, usei outro aqui, vai sobrar 5 para cá. E aí eu tenho que minha solução 6 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 6, 36 vezes 5. Repara, se eu puder repetir algarismos, eu tenho 294 tipos de números. Se eu não puder repetir algarismos, eu tenho 180. E você sabe uma questão que já caiu no Enem? Ele falou o seguinte: utilizando, por exemplo, os números de 0 a 6, quantos números têm algarismos repetidos? Aí o que você teria que fazer para você descobrir? Quantos números têm algarismos repetidos? O que é, professor? Uma pergunta, professor? A pergunta que caiu foi o seguinte: quantos números de 3 algarismos, utilizando de 0 a 6, tem algarismo repetido? Quantos tem algarismos repetidos? Aqui eu fiz os que podem repetir. Aqui eu fiz o que não pode repetir. Como é que você sabe quantos que tem repetido aqui? Subtrai. É só você subtrair. É só Você vai subtrair. pegar todos menos os que não repetem. Se você pegar todos menos os que não repetem, você vai sobrar o quê? Os que repetem. Que nesse caso aqui são 114. 114 algarismos, 114 números repetem algarismo. Tá? Rapidinho que já tá. Eu tenho 1 minuto. Na letra C, aí, ó, olha só que coisa interessante agora. Na letra C, ainda utilizando aquelas 7 opções ali, ele vai falar o seguinte para vocês. Quantos números ímpares, os números agora têm que ser ímpares de 3 algarismos. Agora eu quero números ímpares de 3 algarismos. Beleza. Se são de 3 algarismos, 3 lacunas. Correto?
Agora, para a gente definir se o número é ímpar ou par, para onde a gente tem que olhar para esse número? Na terceira parte ali, você vai No final, para o último algarismo. Quem define se o número é par ou ímpar é o final do número. Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é par. Se esse número terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, esse número é ímpar. Então você tem que olhar para o final do número. Então, na hora de eu começar a preencher o quadradinho aqui, eu tenho que ver aqui primeiro. Ó. Se eu preciso de números ímpares de 3 algarismos, quantas são as possibilidades que eu posso preencher esse cara aqui? Quantas são as possibilidades? Ó, esse número aqui pode terminar em 1, em 3 ou em 5. Então, tem 3 possibilidades. Porque ele pode terminar em 1, 3 ou 5. Porque se ele terminar em 0, terminar em 2, terminar em 4 ou terminar em 6, esse número é par. Então, eu tenho 3 possibilidades para finalizar esse número. Ele pode terminar em 1, 3 ou 5. Dentro desses caras aqui. Beleza. Agora a gente volta para o primeiro algarismo aqui. Quantas possibilidades eu tenho para preencher o primeiro algarismo? 6. Por que só 6? Porque o 0 não entra. Porque o 0 não entra, exatamente. Então aqui eu tenho 6 possibilidades. E quantas possibilidades eu tenho para preencher o do meio? 6. 7. Ah, mas aí você não tem que tirar o cara que você usou antes? Não, porque ele não falou que os algarismos são distintos. Aqui eu posso repetir. Então aqui, ó, repara que no termo do meio, no algarismo do meio, qualquer uma das 7 opções serve. No primeiro termo, serve qualquer uma menos o 0, porque senão ele vira número de 2 algarismos. E no último, só serve o 1, 3 e 5, porque esse número obrigatoriamente tem que ser ímpar. Então, isso aqui vira 6 vezes 7 vezes 3, pelo princípio multiplicativo. 6 vezes 7 vezes 3, eu tenho 126 opções. Tá? Agora, se eu chegasse para você e falasse assim, ó, eu quero números ímpares, vou fazer uma letra D rapidinho aqui. O número tem que ser ímpar, de 3 algarismos distintos. Agora ele tem que ser algarismos distintos, diferentes, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Quantas possibilidades eu tenho para preencher o terceiro? 3. 3, porque os números têm que ser ímpar. 3. E o primeiro? 6. 6? Pensa direitinho. Agora, vamos lá. Agora vem a questão do raciocínio. Por que 6? Porque ele não está selecionando número. Porque o 0 não pode entrar aqui, correto? Um dos números no final. Então, agora, não, tudo bem. São duas coisas, são duas situações. Primeiro, aqui, por que aqui foram 6? Porque o 0 não pode entrar, sobra 6. Só que aqui eu já usei um número aqui, ó, no final. E esse número não foi o 0, ele foi o 1, o 3 ou o 5, porque o número é ímpar. Então, para eu preencher esse primeiro cara aqui, eu tenho que excluir o 0 e eu tenho que excluir o número que eu usei aqui, que não foi o 0, porque o número é ímpar. Ele não termina com 0. Então, sobram quantas opções? 5. 5. Por que sobram 5? Porque eu excluí o 0, eu tinha 7. Tá? Excluí o 0, eu fiquei com 6. E excluí o cara que eu já usei aqui no final. E agora, quantas opções me sobram no meio? Quantas opções me sobram para preencher esse cara do meio? 5. Por que 5? Porque o 0 volta. Agora pode Porque o usar 0 volta. Porque o 0 volta. Então, pensa comigo. 3 opções aqui, que são 1, 3 e 5. Show. Usei ela, só que eu não posso repetir. Eu tinha 7 números. Se eu não posso repetir, esse cara já saiu da brincadeira. Agora só sobra 6. Só para preencher aqui, o 0 não pode entrar aqui. Então, eu tiro o 0. Me sobram 5 opções. Então, aqui não era para sobrar 4 opções, porque já que eu usei um cara aqui, era. Só que o 0 volta para a brincadeira aqui. E você vai perceber que nesse exercício, o único lugar que o 0 pode estar é aqui. Porque se o 0 entrar aqui, o número vira par. Se o 0 entrar aqui, o número vira de 2 algarismos. Ele só cabe aqui no meio. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75 possibilidades. Beleza? Então, assim, basicamente,
Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Óbvio, tiveram dúvida, a gente vai se comunicando, pode falar comigo lá no WhatsApp, pode falar comigo lá no Classroom e tal. Eu até prefiro o WhatsApp, porque o Classroom, eu tenho tanta turma na escola, eu quase não entro no nosso Classroom, apesar de hoje eu vou entrar para postar o material. Vou postar a postirinha daqui uns minutinhos, tá? Que eu já, aqui é assim, a gente é fominha de aula. A Ju tomou 5 minutos da minha aula, eu tomei 5 minutos no intervalo, e assim vai. A gente chora na cama que é lugar quente. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Tá tendo dúvida, fala comigo. Vai fazer o lanche de vocês aí, quem vai jantar, tal, que tá batendo na porta a próxima aula aí. Tendo dúvida, não deixe de falar comigo. Tá bom? Obrigado, professor. Eu agradeço. Deus. Vou parar a gravação. Tchau. Tchauzinho. Hoje mesmo eu posto isso aí lá no YouTube também.